Estamos de volta, agora a nossa segunda parte da nossa explanação sobre pré-questionamento. Nós vimos aí na primeira parte, se você não viu, busca aí ver a primeira parte aí no canal. Nós vimos aí na primeira parte as origens do pré-questionamento, como que ele moldou o pré-questionamento no Brasil atualmente, como que o STJ entendia o pré-questionamento antes do Código de 73. Estamos vendo agora a nova disposição sobre o pré-questionamento do Código de 2015 e a continuação do entendimento do STJ antigo, antes do Código de 2015, muito embora as disposições do novo CPC. Vamos tratar novamente aqui, eu vou pedir para a gente colocar de novo aí, vamos colocar aí de novo na tela, por favor, o artigo 1025 do Código de Processo Civil. Vamos lá. Tá aí para vocês. Olha aí. Consideram-se incluídos no acórdão, vamos prestar atenção aqui porque é o ponto fundamental. É esse aqui que a gente vai ver que o STJ tá radical, não quer aceitar. Vamos lá. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ou seja, não precisou ser debatido, suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Olha isso. Rejeitados. Caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. O que o artigo está dizendo em outras palavras? O que o artigo está dizendo em outras palavras? Vem cá. Ele está dizendo o seguinte, que se você opuser embargos declaratórios e o tribunal, lá de segunda instância, se mantiver silente, ou seja, não quer se manifestar sobre aquele ponto que você opôs embargos declaratórios, no recurso especial, e aí vem o ponto, no recurso especial, vírgula, se o STJ entender que realmente o tribunal tinha que se manifestar sobre aquilo, ele pode dar a matéria por pré-questionada. Prestem atenção, esse ponto é importantíssimo. O artigo 1025 diz isso. O acórdão do Tribunal de Justiça não tratou de uma matéria. Você fez embargos declaratórios. O acórdão manteve-se silente. Você faz recurso especial. Alegando vício a essa matéria, não vício aos embargos, que nem a gente viu no 535, alegando vício a essa matéria. O STJ, pelo artigo 1025, não precisa mandar o tribunal analisar de novo os embargos porque a matéria está omissa. O STJ pode entender que aquela matéria está omissa mesmo e já julgar a matéria. É isso que diz o artigo 1025. Mas vejam, a vírgula no final do artigo, no caso ele entenda que há realmente a omissão, é importante. Porque se ele entender que não há omissão, ele não precisa aplicar o 1025 e aí ele nega o recurso. Então é só se ele entender que houve a omissão. Essa é a ideia. Essa foi a vontade do legislador. Agora vamos ver recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Coloca na tela, por favor. Olha aí. Volta aqui, só um minutinho. Só um minutinho. Quase que eu atrapalhei o meu amigo da operação. Esse 1025 trata do quê? Se a gente olhar assim, do que a gente viu no bloco anterior. Ele trata do pré-questionamento ficto, aquele em que a gente opõe os embargos declaratórios e dá por pré-questionada a questão. Ele trata desse pré-questionamento. Porque o implícito o STJ aceita, o ficto não. Tá bom? Então beleza. Vamos lá, agora sim vamos ver o acórdão. Olha aí. Ponto 2, está até destacado já. O STJ não reconhece o pré-questionamento pela simples interposição de embargos de declaração. Súmula 211. Persistindo a omissão, é necessária a interposição de recurso especial por afronta ao artigo 1022 do CPC de 2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de pré-questionamento. Meus amigos, venham aqui, por favor.
Isso não está na lei. A lei diz o contrário. A lei diz que não há necessidade de determinar o retorno dos autos. Aí o STJ pode dizer, não, mas não vou determinar o retorno. Eu pelo menos tenho que ver a violação ao artigo 1022 para poder considerar essa matéria que estava omissa como efetivamente debatida. Então o que o STJ está fazendo, na verdade, é criando um requisito, ele está criando um requisito para o seu recurso especial. Tomem cuidado com isso. Porque ele está falando o seguinte, acórdão de segunda instância não debateu a matéria. Embargos declaratórios, manteve-se omissa. Pelo artigo 1025, o recurso especial, se ele entendia omissa a matéria, ele já julgava a matéria. Obviamente, se você alegasse violação a essa matéria, né, que estava omissa. Não o 535, a essa matéria. Muito bem. O que o STJ está fazendo com o artigo 1025? Ele está dando a seguinte interpretação. Acórdão omisso. Embargos declaratórios, mantém-se omisso. Recurso especial sobre a matéria não vale. A menos que nesse recurso especial, além da matéria, eu também alegue violação ao artigo 1022. Essa violação vai ser analisada? Não. Por quê? Porque ele não vai mandar voltar. O que ele está dizendo é, eu aleguei a violação ao artigo 1022, ele alegou a violação ao artigo 1022, então eu posso analisar a matéria omissa. Vejam, o Superior Tribunal de Justiça está colocando um requisito que não existe na lei. A lei não demanda, a lei não pressupõe a violação ao artigo 1022. Pelo menos ela não manda você colocar a alegação ao artigo 1022. O que ela pede é para o próprio Superior Tribunal de Justiça ver se a matéria está pré-questionada ou não. É para ver se a matéria deveria ter sido debatida ou não. Se está pré-questionada, ele julga. Se deveria ter sido debatida e não foi, muito embora os embargos declaratórios, ele pode dar por pré-questionada. Mas o STJ não está fazendo isso. Ele está dizendo que ele só pode dar por pré-questionada se você alegar violação ao artigo 1022 do Código de Processo Civil. Então esse ponto é importante para o recurso especial hoje. Para fins de pré-questionamento, se a sua matéria não foi debatida, para o STJ é necessário que você faça uma preliminar de violação ao artigo 1022 para que o STJ possa reconhecer essa matéria omissa. Detalhe, uma vez reconhecida a matéria omissa, diferentemente do que era feito com o Código de 73, o STJ não vai mandar voltar, porque o 1025 aceita que ele entenda que a matéria está omissa. O ponto é o formalismo de ter que fazer a violação ao artigo 1022. Esse formalismo não está na lei e é algo que o STJ criou para fazer com que você diga efetivamente que determinada matéria foi suscitada no tribunal e não foi trazida. Ok? Particularmente eu discordo dessa posição. Acho que não é o que diz a lei. A lei transfere ao STJ o ônus de saber se a matéria está omissa ou não. Você, obviamente, nas suas razões, pode dizer, olha, a matéria foi omissa, muito embora eu tenha suscitado e tal, isso, obviamente, você pode fazer. Agora, não existe o requisito da violação ao artigo 1022. O STJ criou um requisito. E esse requisito, ele acaba indo contrariamente às disposições do artigo 1025 e ainda ele faz ressuscitar a súmula 211, que na sua redação é expressamente contrária ao artigo 1025. Porque o que a súmula 211 do STJ fala? A matéria considera-se pré-questionada, mesmo que não tenha sido debatida no tribunal, se ela foi suscitada lá nesse tribunal. Desculpa. A súmula 211, o que ela diz? A matéria não pode ser considerada pré-questionada se
houve oposição de embargos declaratórios e mesmo assim o tribunal não se manifestou. Artigo 1025 diz o quê? A matéria considera-se pré-questionada mesmo que você tenha suscitado lá no tribunal e ele não se manifestou sobre aquela matéria. Estaria pré-questionada se o STJ entender que está omisso. Então veja, o artigo 1025 é diametralmente oposto à súmula 211. Na minha opinião, a súmula 211 não caiu. Ela precisa ser ou cancelada ou reescrita. Reescrita para quê? E aí vem um ponto importante. Esse é um ponto que eu quero trazer. É que, por óbvio, pela ideia de pré-questionamento que a gente viu no bloco anterior, lá de causa decidida e de causa efetivamente analisada, para o artigo 1025 ter coerência, ele precisa ser interpretado da seguinte maneira, sob dois aspectos. Primeiro, a matéria suscitada no tribunal e não analisada tem que ser uma matéria efetivamente debatida no processo anteriormente. Explico. Uma matéria debatida na sentença, você levou ao tribunal e o tribunal manteve-se silente. Ao manter-se silente, você fez os embargos declaratórios e ele manteve-se silente de novo. Isso é uma matéria previamente decidida e previamente suscitada. É diferente, e esse é um ponto importante, é diferente da matéria nunca suscitada na primeira instância, nunca suscitada na segunda instância e só suscitada em embargos declaratórios. Isso é inovação. E isso eu concordo com o STJ. Isso não pode acontecer. O objetivo do 1025 não é atacar, não é dar para o pré-questionada inovações em sede de embargos declaratórios. Porque senão vira o seguinte, o tribunal julga a matéria X, daí você chega nos embargos e fala assim, vou alegar a matéria Y aqui, nunca foi debatida, mas eu vou alegar porque o tribunal agora vai dar para o pré-questionada. Nesse ponto, vai incidir a parte final do artigo 1025. O que a parte final do artigo 1025, o que a parte final do artigo 1025 fala? Coloca aí na tela, por favor. Olha aí. Vou até tirar essas marcações para ficar mais fácil de ler. Consideram-se incluídos no acórdão, tá aí, ó. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. E esse ponto é importante. Caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Por que isso? Porque, obviamente, o artigo pretende evitar que inovações sejam trazidas ao Superior Tribunal de Justiça. Ele pretende evitar exatamente isso, que inovações sejam trazidas ao Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, ele só vai entender como pré-questionada se o Tribunal Superior considerar existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A gente está tratando de omissão, olha aí. Então tem que estar omisso. Se tem que estar omisso, o que significa? Significa que a matéria deveria ter sido debatida pelo tribunal e não foi. E por que não foi? Ninguém sabe, porque o tribunal não quis. Mas deveria ter sido debatida. Por que deveria? Porque ela foi trazida anteriormente no processo. Esse ponto é importante para a gente entender aqui o pré-questionamento ficto. Quando eu falei de pré-questionamento ficto, eu deixei para depois de propósito, para não confundir naquele momento. Mas agora é importante que a gente faça essa diferenciação. O pré-questionamento ficto, portanto, se divide em duas partes. Aquele pré-questionamento ficto puro, que é o pré-questionamento ficto, que a matéria foi suscitada anteriormente, foi levada ao tribunal anteriormente, lá, sentença, apelação e depois embargos, e não foi analisada. Sentença foi e depois não foi analisada. E o pré-questionamento ficto impuro. O que é o pré-questionamento ficto impuro? É a ideia de pré-questionamento em que você leva uma inovação em sede de embargos, algo que nunca foi debatido no processo. E aí você quer dar aquilo por pré-questionado.
Nessa segunda hipótese, eu concordo com o STJ, não há pré-questionamento em nenhuma hipótese. Porque o objetivo do recurso especial é tratar de causas decididas. Causas decididas significam causas já anteriormente submetidas ao tribunal, e não uma inovação. E o segundo ponto que eu quero trazer, eu falei que eram 2 pontos, e o segundo ponto que eu quero trazer é o seguinte. O pré-questionamento ficto, puro, que a gente falou agora há pouco, ele não vai ocorrer se você quiser pré-questionar a matéria de fato. Por uma razão. A Constituição Federal veda ao Superior Tribunal de Justiça e também ao Supremo Tribunal Federal a análise de matéria fática. Se veda a análise de matéria fática, não dá para, em sede de recurso especial, você querer dar por pré-questionada e pedir para o STJ analisar uma matéria fática que não foi submetida ou que não foi analisada, anteriormente. Então a matéria fática fica obstada, ela não pode entrar no artigo 1025. De tudo que foi exposto, entendo eu que o artigo 211 ele precisa ser ou cancelado ou reescrito. Cancelado para que passe a entender, na linha do que diz o artigo 1025, que a matéria está pré-questionada se já tiver sido submetida anteriormente e se o tribunal entender, o STJ entender omisso. Mais ainda, a súmula 211 poderia, inclusive, também ser reescrita para dizer expressamente que, vamos colocar aí na tela a súmula 211, olha aí. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal ACO. Nesses termos, ela está contrária ao 1025, mas ela poderia ser reescrita para dizer inadmissível recurso especial quanto à decisão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal ACO porque nunca submetida anteriormente. Aí sim. Aí sim. Ok? Então, essa seria uma possibilidade de reedição da súmula. Vamos ver agora como é que o Supremo Tribunal Federal analisa a questão. E agora ficou muito fácil para a gente analisar o Supremo, porque a gente já sabe o que é pré-questionamento ficto, a gente já sabe o que é pré-questionamento implícito, a gente já sabe as decorrências disso, e a gente pode dizer que, no Código de 73, o Supremo Tribunal Federal admitia tanto o pré-questionamento implícito quanto o pré-questionamento ficto. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, o Supremo Tribunal Federal admitia que a simples oposição de embargos declaratórios pré-questionava a matéria, desde, obviamente, que aquela matéria tivesse sido submetida anteriormente. Pois bem, pré-questionamento implícito da mesma forma. A matéria constitucional, uma vez debatida, ela era aceita pelo Supremo Tribunal Federal. Houve uma movimentação no final dos anos 2000 no Supremo para seguir o STJ e passar a admitir só o pré-questionamento implícito, não mais o pré-questionamento ficto. Certo? Muito bem. Mas, coloca na tela, essa movimentação não ganhou tanta força por conta da súmula 356 do Supremo Tribunal Federal. Tá aí. Pré-questionamento ficto, pré-questionamento implícito, eu até coloquei aqui que não admitia o pré-questionamento implícito, mas depois ele passou a admitir, e tá aí. O ponto omisso da decisão sobre a qual não foram opostos embargos declaratórios não pode ser objeto de recurso extraordinário por faltar o requisito do pré-questionamento. Por que eu coloquei a contrário senso aqui? Porque diz, o ponto omisso da decisão sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios. Ou seja, se foram opostos, a matéria estaria pré-questionada. Essa é a interpretação que muito tempo se fez. O Supremo Tribunal Federal, portanto, entendia pré-questionado o recurso extraordinário, a matéria é objeto do recurso extraordinário, se você opusesse os embargos declaratórios. Tá bom? Que era o pré-questionamento ficto. Já o pré-questionamento implícito, que é a questão da matéria, como eu falei, o Supremo depois passou a admitir, mas ele por muito tempo foi reticente em relação a isso. Ele falava, tem que indicar
o artigo da Constituição. Depois, com o tempo, ele evoluiu para dizer que a matéria que precisava estar pré-questionada. Tá bom? Muito bem. E aí, com o Código de 2015, já que o Supremo aceitava pela súmula 356, o Código de 2015 trouxe o 1025, que a gente viu agora há pouco, que faz uma leitura da súmula 356 a contrário senso. De modo que a gente pode dizer que a ideia de pré-questionamento ficto trazida pelo Supremo Tribunal Federal, a ideia de pré-questionamento ficto trazida pelo Supremo Tribunal Federal e aceita por muito tempo, foi agora implementada no artigo 1025 e dá a entender que o Supremo Tribunal Federal vai admitir com mais força ainda essa questão. Lembrando sempre que o pré-questionamento ficto só pode ser admitido se aquela matéria tenha sido submetida anteriormente ao tribunal e debatida anteriormente e ela foi omissa na segunda instância. Ou seja, era uma matéria que deveria ter sido analisada pela segunda instância e não foi. E não aquela inovação processual em sede de embargos. Da mesma matéria, o pré-questionamento ficto não pode tratar de matéria de fato. Ok? Qual que é a vantagem? Vem cá, rapidinho. Qual que é a vantagem desse artigo 1025 e da ideia de pré-questionamento ficto? Economia processual, celeridade do processo. Veja, como que fazia antigamente, na STJ, antes de 2015? Acórdão da apelação omisso, embargos declaratórios omissos, você tinha que fazer o recurso especial por violação 535, pedir anulação do acórdão e ele voltava ao tribunal. Se o tribunal se mantivesse silente, novo recurso especial pela violação 535, voltava ao tribunal. Se mantivesse silente, novo recurso especial, voltava ao tribunal. Pelo 535, voltava ao tribunal. Até que ele se manifestasse sobre a questão e você pudesse fazer o recurso especial. O 1025 veio acabar com essa dinâmica, veio trazer celeridade, economia processual, porque ele diz, acórdão omisso, embargos declaratórios, mantém omisso, recurso especial sobre a matéria, não sobre o 525, não sobre o 535, hoje 1022, não sobre o 1022. Posso analisar. Posso analisar. Por quê? Porque eu entendo o omisso, então eu posso analisar a questão. Ou seja, eu dou por pré-questionado. Não precisa aquele retorno do processo para julgar, para voltar de novo. Só aí perdi 1, 2, 3 anos. Mas lembrando, para o Superior Tribunal de Justiça, essa dinâmica que eu falei agora só pode ser aplicada se você alegar também a violação ao artigo 1022. E um detalhe, repito, não para voltar ao tribunal, mas como requisito do pré-questionamento para aplicação do 1025. Então a gente pode dizer que hoje o artigo 1025 para aplicação no STJ ele tem um requisito preliminar, que é a alegação de violação ao 1022. Não para voltar o processo, mas sim para dar suporte à alegação, à aplicação do artigo 1025. Ok? E uma última coisa, lembrando que agora com o Código de 2015, o voto vencido também faz parte do acórdão para fins de pré-questionamento, de modo que você pode suscitar a matéria debatida no voto vencido para fins de pré-questionamento. Certo? Bom, feitas essas observações, quero agradecer demais a audiência, agradecer demais você ter ficado aí até o final para a gente analisar essa questão de pré-questionamento. Lembrando, portanto, que hoje, no STJ, o pré-questionamento ficto para aplicação do artigo 1025 depende de você alegar violação ao artigo 1022, só alegar violação, não pedir para voltar, só alegar violação ao 1022. E no Supremo Tribunal Federal, o artigo 1025, agora de pré-questionamento, ele ganha mais força, tendo em vista as disposições da súmula 356 do Supremo Tribunal Federal. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.